Olá, eu sou Edson Rufo, sou da área de saúde, sou terapeuta, trabalho com equilíbrio do corpo e da mente. Trabalho com alguns assuntos pertinentes ao momento, que são depressão, ansiedade, síndrome do pânico e principalmente o estresse. Sou escritor, tenho vários livros publicados, colunista de alguns jornais e sou palestrante motivacional, além de ser consultor de qualidade, onde realizo alguns trabalhos com equipe e empresas. E essa minha palestra que hoje eu vou apresentar a você se refere a detalhes que fazem diferença. Essa palestra que já percorreu o Brasil e que é apresentada em empresas, EMEI, EMF, ETEC, faculdade, ONG, instituições, é levada diretamente à área da educação, que é para você, educador, saber quais são os detalhes que fazem a diferença. Eu gostaria que você pensasse junto comigo como nós podemos chegar a um detalhe que faz uma diferença muito grande no nosso dia a dia. Essa palestra, que é uma palestra motivacional e interativa, e que hoje, por se tratar de uma palestra online, lógico, nem eu, nem você que está aí vamos suar, mas vamos tentar entender alguns assuntos dentro desse detalhe para que a gente possa fazer uma grande diferença dentro da nossa instituição. E eu queria começar com você falando sobre um assunto que é você e o seu eu. Para agora, vamos raciocinar ontem, anteontem, ou a semana passada, como foi que você entrou nessa instituição? Como você, educador, entrou nessa instituição? Preocupado? Ansioso? Com uma série de problemas? Milhões de coisas na sua cabeça? Então eu vou dizer o que eu sempre digo nas minhas palestras. Quando eu chego na porta da minha instituição, eu vou abrir o portão e vou dizer para o meu eu: você fica sentadinho aqui, eu vou trabalhar, quando eu terminar eu volto, pego você e nós vamos resolver os nossos problemas. Porque veja bem, quando nós falamos de detalhes que fazem a diferença, nós falamos de motivação, de alegria, de felicidade, e eu preciso trabalhar de uma maneira diferenciada. Hoje, dentro das instituições, como você se coloca. E quando eu digo você, eu estou falando de equipe. E a equipe, para mim, está o diretor, o coordenador, você, educador, a cozinha, a limpeza, a segurança, a saúde. Todos que envolvem essa instituição fazem parte dessa equipe. Na verdade, o educador é toda a equipe. Mas você, educador, que está diretamente com o aluno, precisa ter uma qualidade de vida e uma motivação completamente diferenciada. E nós vamos falar um pouquinho sobre o você e o seu eu. Agora, veja bem, se você chega dentro dessa instituição logo cedo, de mau humor, o que acontece? Eu não vou conseguir chegar próximo de você e te dar o famoso bom dia, porque você não vai me responder bom dia. Tá? Porque você está irritado, você está nervoso, você está bravo com algo que aconteceu. No resumo de tudo isso, eu pergunto para você: quem verdadeiramente está perdendo com isso? Aquele que nós estamos educando. Então, para que eu possa dar uma educação sadia, eu preciso estar de bem com a vida. Então, quando você e o seu eu conseguirem se conectar, a nossa qualidade vai ser um detalhe que vai fazer uma diferença muito grande dentro da nossa instituição. Então, eu tenho dito nas minhas palestras, dentro das instituições de educação, principalmente o seguinte: a equipe, quando ela se compõe, quando ela se integra, quando ela se reconhece, na verdade ela consegue fazer um trabalho diferenciado. Porque veja bem, hoje eu estou aqui palestrando. Agora, quem foi que me colocou aqui? Algum educador. Um educador que foi lá, batalhou, acreditou no meu talento, no meu trabalho, eu pude ser bem educado, aprender e conseguir me formar. Então veja quantos são aqueles que estão na nossa mão. Então quando eu divido você e o seu eu preciso saber em que momento eu vou juntar os dois. E se eu tiver os dois muito bem colocados, eu vou ter uma educação completamente diferenciada. Por quê? Eu vou ter um educador completamente sadio. Uma mente tranquila, vai poder transmitir paz, vai poder ensinar. Porque veja bem, o educador hoje, além de cuidar dessa parte, de formar pessoas, ele é um grande artista. Sabe por quê? Porque ele não perdeu a raiz de recortar, copiar e colar.
né? Então ele ainda recorta, ele ainda brinca, ele ainda faz milhões de coisas para que o aluno de hoje não perca suas raízes. Coisas que hoje nós já perdemos, né? Nós temos computador, nós temos iPad, nós temos iPhone, smartphone, nós temos uma série de coisas e essas crianças ainda têm essa mente sadia. E essa mente sadia é o quê? Saber brincar, saber ler, saber escrever, ter a alegria de participar. Quando eu tenho uma equipe totalmente organizada, uma equipe totalmente direcionada, a nossa qualidade muda. Aí está o detalhe. Então o detalhe está na manhã, quando você chega e diz primeiramente, bom dia. E este bom dia tem que ser um bom dia contagiante. Você tem que vir e fazer com que a sua equipe seja motivada pelo seu bom dia. Então, se eu tenho uma diretora que chega e me dá um bom dia, se eu tenho uma coordenadora que chega e me dá um bom dia, agora se eu tenho um educador que chega e não me dá o bom dia, eu vou estar equilibrando ou desequilibrando a minha equipe. Eu estou desequilibrando a minha equipe. Porque eu sempre vou ser visto como aquela pessoa que está sempre com raiva, está sempre bravo e todo mundo vai estar olhando para mim de uma maneira diferenciada. Então eu, como educador, eu sempre digo que antigamente eu tinha professor, agora nós temos educador. E educador, a própria palavra diz educação. Eu preciso educar para ter educação. E eu preciso ter a ação da educação. E muitas vezes eu nem sei o que quer dizer educação. É a mesma coisa que a palavra oração. Às vezes a pessoa está fazendo uma oração e ela nem sabe por quê. Mas a oração diz que é orar e ação. Então quer dizer, eu peço e faço. Aliás, eu digo sempre o seguinte, se hoje eu sou educador, que na verdade eu, Edson Rulfo, não sou professor, tá? Mas eu sempre me coloco que se hoje eu sou educador, é porque lá atrás, em algum momento, eu olhei para alguém e disse, nossa, eu quero ser igual a esse meu professor. Ele foi o meu exemplo. E é ele que me fez hoje chegar a ser educador. Se ele foi o meu exemplo, eu pergunto, será que eu estou educando da mesma maneira como eu olhei lá atrás e disse que queria fazer? Agora, o outro ponto seria, eu vou ser educador, né? Por quê? É uma profissão que eu escolhi, dá dinheiro, mas mesmo dando dinheiro, eu estou sendo um bom educador? Ou eu não tinha nada para fazer e fui ser educador? Então, eu tenho que repensar por que eu sou educador, por que hoje eu estou aqui. E eu sempre digo que nós temos que voltar no nosso ponto de partida, né? Lá atrás, por que eu escolhi ser educador? Qual é a maneira, como eu faço? Veja bem, se você hoje for ver o leão, né? Para pensar, o leão da floresta, né? Porque é considerado, né, o rei da floresta, porque ele é muito sábio. Ele dá 3 passos para trás e um único passo para frente. É aonde ele consegue atacar. Então, quer dizer, ele volta para refletir e dá o pulo certeiro. É a mesma coisa que nós precisamos fazer todos os dias, independente de qualquer profissão. Mas como hoje nós estamos falando de educação, que é uma situação muito delicada no país, nós precisamos sempre estar refletindo sobre o que eu estou fazendo dentro da área da educação. Como eu digo, o professor, ele precisa estar motivado todos os dias, a todo momento. A equipe, né, precisa estar motivada. Então eu necessito do meu mantenedor, eu necessito da minha diretora, eu necessito do meu coordenador, tá, para que possa levar dentro dessa instituição, seja ela uma creche, seja ela um EMEI, seja ela um EMF, uma faculdade, que leve a esses professores esse incentivo de motivação. Isso que eu faço, né? Como sou palestrante motivacional, eu levo para tentar melhorar a qualidade e a autoestima de você, professor. Como um todo, se nós pararmos para pensar como educador, né? Eu tenho palestrado em várias instituições de educação, e em algumas delas, aonde o educador está, o filho não está, né? O filho às vezes está numa outra instituição. E aí eu pergunto para esse educador, eu digo, pense como o seu filho, né? Você que está aí agora, me vendo, ouvindo, pense como o seu filho está sendo cuidado. Exatamente como você cuida do filho dos outros, né? Exatamente como você educa o filho dos outros, né? Então, para que eu possa fazer um trabalho gostoso, eu tenho que imaginar que eu estou fazendo este trabalho como se fosse para mim mesmo.
Ser educador hoje é fazer com a alma e fazer com o coração. Na verdade, é assim, existem alguns itens dentro da minha palestra e que a gente faz na brincadeira, que a gente traz todo mundo para cima do palco ou para o salão, independente de onde a gente estiver, para que eles possam interagir, brincar e entender melhor tudo que nós estamos colocando. Aí eu digo assim, educador, mudar é difícil? Agora eu gostaria que você pegasse um segundo enquanto eu estou falando da palavra mudar é difícil e responda aí para você mesmo. Ah, mudar é difícil. Ah, é difícil. Não, ninguém consegue mudar, né? Porque nós estamos colocando duas palavras no mesmo instante. Mudar, que já é uma coisa complicada, e difícil, que já diz que existe um obstáculo. Então, você já diz que mudar é difícil. Agora, quando na minha palestra eu levo toda a interatividade e a brincadeira, porque eu digo que na minha palestra é uma palestra de brincadeiras, falando de assunto sério, eu mostro que mudar não é difícil. Porque as pessoas primeiro precisam aceitar a mudança. E quando elas conseguem entender o motivo desta mudança, tá, elas conseguem realizá-las. Porque, lógico, primeiro vem o obstáculo, né? Para depois, exatamente, eu digo assim, às vezes você pergunta alguma coisa para alguém, diz, você pode fazer o que eu disse? Ah, não, faço sim. Você tem? Não, tenho. Então, por que sempre respondemos não, ou não sei, tal, e depois nós respondemos sim? Nós precisamos mudar um pouco esses nossos conceitos e ações, né? Então, na maneira, quando o meu diretor diz, olha, nós estamos precisando fazer isso, eu digo, eu não. Depois você diz, eu posso. Então, mudar é primeiro entender qual é o projeto que eu tenho dentro da minha instituição. Por exemplo, quando o seu diretor diz, olha, você vai tirar uma semana de férias ou 15 dias de férias, dependendo da instituição, até 30, tá? Mas quando você voltar, você me traz o projeto pronto. Aliás, você que está aí sabe o que é projeto pronto. E muitas vezes você volta, não traz o projeto pronto, que é todo o seu esquema do ano, aquilo que você vai trabalhar, e aí você pega 15 minutos no refeitório e escreve. Você não mudou, você tornou a situação difícil, ok? Então, vamos pensar que nós podemos mudar de uma maneira muito mais tranquila. Na verdade é assim, aceitar as coisas que vêm. Então, eu sempre uso o exemplo de dizer, minha mãe sempre diz, responda sim, depois se vira, vai fazer. É a maneira que você tem de aprender. Então, mudar é aceitar o que está chegando dentro da minha instituição. Porque quando eu digo nas minhas palestras que desde o começo até o final o que eu falar tem um único nome, esse nome chama-se criança, é aquele que está sendo educado. Então tudo tem que ser voltado para a educação. Mudar, eu posso estar bravo com a minha diretora, eu posso estar bravo com a minha coordenadora, eu posso estar bravo com um amigo de trabalho, mas as minhas crianças, aquelas que eu estou educando, elas não têm nenhum problema a ver com isso. Então eu tenho que aceitar e transformar, porque isso, na verdade, vem de bem para elas e não só para mim, né? Eu tenho que fazer de uma sociedade, porque na verdade eu digo que nós somos referência, né, dentro da sociedade que a gente vive. Então, imagine você agora, o bairro onde você está, né, na cidade onde você está, a escola ou a instituição que você dá aula. Todo mundo conhece? Todo mundo conhece você? Sim, provavelmente, com certeza todo mundo te conhece. E conhece pela referência da instituição ser boa, dos professores ser bons, né? Da maneira como são cuidados, da maneira como agem. Porque quando eu passo na rua, alguém diz, olha, o Rufo, ele não é daquela escola, ele não é daquela C, ele não é daquele EMEI ou daquele EMF. Quer dizer, eu sou a referência dentro da minha sociedade, porque eu sou um ótimo educador. Porque você, educador, é o que faz a diferença. Vamos falar, educador, de uma coisa chamada visão profissional. O que é ser ou ter uma visão profissional? Na verdade, o que é ser um profissional, nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Agora vamos falar dessa visão profissional. Eu tenho encontrado muitos educadores que, na verdade, dizem para mim assim, eu estou aqui e vou morrer aqui. Na verdade, morre quem quer. Você morre onde você quiser. E se você quiser morrer educador o resto da vida, você também vai morrer educador o resto da vida. Agora, quando eu ouço um professor, um educador me dizer que ele não tem perspectiva, eu não consigo entender. Porque um educador, ele tem a condição de passar a ser um coordenador, ele tem a condição de passar a ser um diretor, ele pode ser um diretor regional, ele pode ser um mantenedor, ele pode ter a sua própria instituição. Então, o limite da visão profissional é aquilo que você cria, é o seu valor,
é o pedacinho que você criou para você. Então, como visão profissional, eu tenho que ir muito mais além. Como eu disse lá no começo, quando eu comecei a ser educador, eu tinha alguns objetivos. E hoje, esses mesmos objetivos continuam? Esses mesmos objetivos estão na ativa? Ou eu perdi eles no meio do caminho? É como um casamento, a gente geralmente casa e não casa para separar, não é verdade? A gente casa ou namora, que também não é para largar. Agora, a profissão é a mesma coisa. Eu comecei uma profissão para crescer, para ter um futuro. Então eu preciso começar a ter uma visão profissional. Eu preciso ampliar, eu preciso, além de dizer, eu já estou formado, agora eu sou um educador e eu vou dar uma aula e minha vida acabou, vá para casa dormir. Né? Porque na verdade o que você tem que fazer é expandir, é pesquisar, é procurar. Hoje é o que eu digo, você tem um smartphone aí, você pesquisa o que você quiser, porque a internet está na sua mão. Então, como educador, eu tenho que estar atualizado. Essa é a minha visão profissional. Porque, na verdade, o que eu posso fazer para melhorar a qualidade do meu trabalho é pesquisar, é procurar, é evoluir e ter essa visão de futuro. Eu não posso simplesmente dizer que eu vou ser somente um educador. Porque o que eu quero diferenciar aqui, na verdade, é assim, o educador é aquele que está dentro da sala de aula, né, que está ali e não enxerga que ele pode crescer e que ele pode fazer a diferença. Até aí você chegou, que era o seu sonho. Então, se você sentou durante 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos numa cadeira de uma faculdade, quer dizer, você sentou por algum objetivo. Agora, pensa no grande detalhe que hoje, para você, pode fazer a diferença. Você pode ser um educador diferente. Existe um dos meus vídeos aí que diz que o educador faz a diferença. E você pode fazer essa diferença. Como? Estudando cada vez mais, buscando conhecimento, né? Ampliando o seu ciclo de amizade dentro da instituição onde você está, não se individualizando, não se trancando, se achando o máximo ou o mínimo, mas sim sendo uma pessoa aberta, de alegria, de sorriso, né? Poder interagir, porque veja bem, você é um educador. Muitas vezes eu já vi em várias palestras que eu estive, em paradas e tudo mais, o diretor às vezes está ausente, porque na verdade o que cabe ao diretor, infelizmente, né, na maioria, o diretor está sempre voltado à prestação de contas e muitas vezes ele não está integrado com a equipe. Aí ele passa essa integração para a coordenação e a coordenação tem que correr para realizar os projetos. Então, o diretor, o coordenador, os professores deveriam estar muito mais entrosados. Aí é que está a sua oportunidade. Porque quando eu tenho essa ausência, e não por motivos que ela queira, mas sim por umas regras da instituição, né, ela tem que prestar conta, às vezes ela está ausente. E eu digo assim, quando ela está ausente, quem é o diretor? Né? Quem é o coordenador? É você, educador. Porque você tem que levar tudo isso. E não se colocar, minha diretora não está aqui ou eu não ganho para isso. Na verdade, quando nós falamos em equipe, eu faço exatamente aquilo que a Secretaria Municipal da Educação me diz o que eu tenho que fazer. Porque existe uma coisa chamada Regulamento Interno da Secretaria Municipal da Educação, onde existem leis para cada função que é feita. E muitas vezes o educador ou você não conhece o que está escrito lá. Então, quando eu dou o treinamento continuado de pessoas, né, que isso está dentro da formação e dentro do calendário anual de cada um, né, eu falo exatamente sobre as leis. E tenho encontrado muitos educadores que não sabem que aquele parágrafo era para ele executar. Então, às vezes, ele está fora desse contexto e ele tem que ir buscar. E, às vezes, dentro de tudo isso, a própria organização não consegue passar pela necessidade de colocar um educador e continuar o seu trabalho. Então, como educador, puxe seu freio de mão, vá buscar informações, faça a diferença, tenha uma visão profissional muito grande. Pense bem, toda equipe é falha. Se nós voltarmos lá atrás, há 500 anos, né? Vamos dizer assim, eu não estou aqui para falar de religião, mas é só um exemplo, né? Cristo não tinha 12 apóstolos, um traiu, o outro renegou, era uma equipe que ele tinha. Então, dentro de uma equipe, a gente vai encontrar sempre um ou outro, mas hoje nós temos uma coisa muito grande, que é o nosso senso. Isso é o diferencial que faz dentro da nossa época, a época a qual nós vivemos agora.
Porque veja bem, eu brinco dizendo que se eu pegasse meus filhos hoje e colocasse eles de joelho no milho, ou virasse eles de frente para a lousa, ou atrás da porta, como os antigos faziam, eles vão rir da minha cara. Então, aquela educação, ela não serve para agora. Ela já serviu. Hoje, a educação tem um outro patamar. E eu preciso estar atualizado dentro desse ponto de educação. Por isso que eu digo, quando você tem a visão profissional, você tem o universo na sua mão. E é desta maneira que você tem que buscar esse universo. Estudando, pesquisando. Porque não é simplesmente se formar e ter o canudo na mão. Porque educação, ela muda, como muda hoje todas as informações do mundo, rapidamente. Então, tenha você que está aí, pense, o que eu faço pela minha profissão? Lógico, além de executá-la. Eu estou buscando mais, eu estou aprendendo mais, eu estou criando mais sabedoria, eu estou buscando muito mais informação, ou eu simplesmente só executo a minha função? Gostaria de falar de um tema que também está dentro da palestra Detalhes que Fazem Diferença, que é a questão do resistir e do insistir, né? Quando eu disse sobre o regulamento interno da Secretaria Municipal da Educação, eu costumo brincar dentro das palestras dizendo o seguinte, um professor, né, conversa com outro e diz assim, o meu coordenador e o meu diretor não tinham nada para fazer esse final de semana, então eles ficaram lá se ligando, conversando, inventando um monte de coisa e na segunda-feira trouxeram. Na verdade, o que eles trouxeram para vocês chama simplesmente o regulamento interno. Por quê? Porque deles é cobrado. Então, acima da cabeça deles existe essa questão que eles precisam executar todas as leis que ali estão. E geralmente a Secretaria da Educação, ela sempre tem um plano de ação diferenciado. E ela vai colocando, ela vai passando. Então vai lá para a direção regional, né, que são as DREs, e isso é passado para os coordenadores, para os diretores, e eles precisam aplicar isso. E eu costumo brincar que quando a direção, a coordenação chega, né, no meio do grupo e diz, olha pessoal, eu estou pensando, alguém já grita lá do fundo, nem conte comigo. Isso é resistência, né? Você não sabe o que ele vai falar, você não sabe o que ele vai trazer, você está dizendo por si só que, na verdade, o que ele vai trazer você não vai fazer, quer dizer, você não ouviu. Então, isto é ser resistente. E é resistente por uma ideia de algo que não existe, ok? Quando eu digo resistir e insistir, na verdade, são dois temas diferentes, mas ao mesmo tempo na mesma junção. Quando eu resisto, eu não insisto. E quando eu não insisto, eu não evoluo. Primeiro, eu preciso ouvir o que o meu diretor tem, ou o meu coordenador tem para me passar. Na verdade, ele está trazendo alguma ação que nós precisamos aplicar dentro da nossa instituição. E, na verdade, isso é para a educação. Isso é um movimento a mais para a educação. Eu disse há pouco que nós precisávamos ter uma visão profissional. E quando eu bloqueio essa própria visão dentro da própria instituição, quer dizer, eu continuo sendo resistente. Então, sendo resistente, eu vou ser aquela pessoa chamada de individualista. Aquela que não ouve, não se mistura, acha que é o máximo, faz o melhor e, na verdade, não está fazendo nada, porque ela está atrapalhando a evolução da própria equipe. Porque quando ela ouve e ela diz, não, vamos fazer, na verdade, quando o seu diretor traz uma ideia e que você não gosta, você que está aí, vamos pensar junto comigo, assim, ó, ele me trouxe uma ideia. Puxa vida, essa ideia eu não gostei, porque eu sou aquele cara, aquele educador resistente. Agora, deixa eu pensar na ideia. Então, antes de você dizer para ele não, pense no que foi que ele te trouxe. Qual foi a tarefa que ele trouxe? Qual foi a inovação que ele trouxe para dentro da instituição? Insista em pensar. Insista em trabalhar isso na sua cabeça. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai pensar e vai dizer, puxa, ele podia fazer assim, mas melhorar nisso. Na verdade, o que você vai levar para ele é mais uma ideia daquilo que ele trouxe. E aí sim a sua equipe vai estar completa, motivação total e vai poder trabalhar de uma maneira diferenciada. Então, quando você resiste, você não consegue ouvir. Você fecha ouvidos, você fecha olhos, você fecha toda a possibilidade e a probabilidade de evolução. Só que você está esquecendo de uma única coisa. Quem não cresce com isso são aqueles que nós estamos educando.
porque eles precisam dessas mudanças. Na verdade, é a qualidade de vida na alimentação dele, é a qualidade de vida na saúde dele, é a qualidade de vida na educação dele, né? Nas brincadeiras que ele vai ter, no movimento que ele vai fazer dentro da instituição. Né? Agora, se você já é uma pessoa resistente, imagine, quando te traz uma ideia e você já fica bravo, você já fica nervoso, como você vai tratar essa criança? De que maneira que você vai tratar? Exatamente da mesma maneira que você recebeu a ideia. Se você recebeu a ideia com raiva porque você não gosta, você vai tratar a criança da mesma maneira. Aí nós voltamos lá no primeiro ponto, que é você e seu eu, que deveria ter ficado lá fora. Porque primeiramente você é um profissional, e é um profissional da educação. Né? Então vamos lembrar que como profissional da educação, eu tenho que insistir e não resistir. E insistir sempre, a cada momento, ouvir e transformar isso dentro da minha cabeça. Por quê? É aqui que tudo se transforma, é aqui que tudo muda. E você que está aí, tenho certeza, que está pensando, puxa vida, é mesmo, né? Me falaram isso semana passada e eu fiquei lá resistente. Eu poderia ter levado algo a mais, uma ideia a mais, ou ter executado. Sabe por quê? Porque você está perdendo a oportunidade de evoluir. Imagine que você pode ser um verdadeiro membro da equipe. Vamos falar agora um pouquinho sobre um membro da equipe, né? Um verdadeiro samurai, um verdadeiro guerreiro, um verdadeiro lutador. Pensa, porque essa é a minha questão de trabalhar, é fazer com que você busque o melhor para você. Porque se você for o melhor, tudo que está à sua volta será melhor. Agora, vamos pensar como você é um membro da equipe. Se você é um lutador, se você é realmente um samurai, né? Se você realmente vai lá e faz a sua equipe toda tremer, a sua equipe toda mexer, se você realmente é aquela referência, como que eu vou ser um verdadeiro membro da equipe? Nas minhas palestras, né, eu tenho sempre defendido e falo, esse é o meu assunto, é qualidade de vida, é autoestima, é motivação e principalmente equipe. Em algumas empresas eu até treino essas equipes para melhor atender. Como eu faço isso dentro da educação também. As minhas palestras ajudam, né, essa equipe, esses membros, a atenderem melhor. Porque, primeiro, nós precisamos de uma qualidade de atendimento diferenciada. Veja bem, quem são as pessoas que entregam os seus filhos para mim? Eu não sei. Né? Eu conheço a mãe Maria, eu conheço o pai José, mas eu não sei, muitas vezes, a vida que essas pessoas vivem do portão para fora. Eu não sei as condições que essas crianças, às vezes, vivem do portão para fora. Que esse aluno vive do portão para fora. Então, quando eu me torno um membro da equipe, eu estou me tornando um membro da família. Porque, veja bem, quantas vezes essa criança não acorda de manhã ansiosa e alegre porque ela vai encontrar você que está aí, me ouvindo agora. Ela vem porque ela vai ter um dia feliz ao seu lado. E como ela vai te encontrar, só você que pode decidir. Só você que sabe como vai fazer para que ela te encontre. Bem, alegre e feliz. Agora, quando eu tenho uma equipe bem estruturada, quando eu tenho uma equipe motivada, né, eu tenho um trabalho completamente diferente. Eu tenho um atendimento de qualidade 100%. Então eu sempre digo, porque eu converso com o diretor regional, eu converso com o mantenedor, converso com o diretor, coordenador e converso com a tia da limpeza também. Então eu consigo ouvir e falar de A a Z, porque todas as ideias, todas as informações são importantes para nós. Agora, como eu vou ter uma equipe? Quando eu simplesmente só tenho a instituição e deixo que ela corra, é como um rio, ela vai correr e vai embora. E vamos perder a rédea disso. Agora, quando eu tenho uma instituição e eu olho por essa instituição, eu vou ter aí uma grande montanha fortalecida para que eu possa pensar em educação. Por quê? Eu estou cuidando dessa instituição. Primeiro, como eu cuido dessa instituição sem ser a parte física? Nós não estamos falando aqui de mesa, cadeira, parede, refeitório, né, banheiro. Nós estamos falando aqui da parte humana da coisa, que são
as pessoas que compõem essa equipe. E como eu vou ser um grande membro dessa equipe? Quando eu realmente estiver motivado a trabalhar dentro dessa instituição. Então, o mantenedor, o diretor, né, a pessoa responsável por essa instituição tem que investir nesse educador. Tem que dar para ele o prazer e a vontade de estar ali. Porque uma pessoa motivada produz muito mais. Lógico. Mas aí tem gente que fala, mas só vou ficar motivando, nunca vou cobrar. Não, não é questão de cobrar. Porque se você motivar e cada um entender o seu caminho, você não vai precisar nem cobrar. Aliás, quando você chegar, a tarefa já está executada. Lembra quando eu disse do projeto pronto? Muitas vezes o professor sai de férias e ele não tem nem motivação, alegria, entusiasmo para fazer esse projeto pronto. Agora, ele já tem que sair de lá com a ideia, trabalhar nas férias dele com a ideia, com a vontade de voltar e apresentar, não vê a hora. Isso é motivação, isso é qualidade de vida. Porque se nós pensarmos que um membro da equipe vai atender o meu filho na porta da instituição, quer dizer, e esse membro que está atendendo, ele é membro da minha família, eu vou ser muito mais feliz. Porque se tornar membro da família é estar motivado, é estar com vontade, é querer fazer. E lógico, eu não estou dizendo, nem me referindo a algo ou a alguém, mas nem generalizando, vamos dizer assim. Porque, na verdade, você consegue saber se você é essa pessoa que eu estou falando ou se você é essa pessoa que eu estou idealizando aqui. Que é aquela pessoa que vai com vontade, vai com toda a garra, é um grande leão, né? E é um grande samurai, para lutar pela educação. Porque o seu filho está sendo educado num outro canto, ou se você não tem, vai ter. E aí vai sempre ser aquele pezinho na sua consciência. Eu fiz pelo outro o que vão fazer pelo meu. Educação hoje é uma coisa muito delicada de se falar, né? Então todos os educadores precisam, na verdade, se unirem, tá? Muitas vezes a gente encontra um educador na sala, tá? E o seu auxiliar. Mas o educador, ele se acha melhor que o auxiliar. E aí o que ele faz? Ele não consegue dar a oportunidade nem do auxiliar se colocar. Na verdade, somos todos iguais. Só procuramos profissões e ações diferentes. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Todo mundo tem uma ideia para trazer. Então, se eu estou dentro de uma equipe, se eu sou um membro que faço parte dessa equipe, eu tenho que ouvir o meu auxiliar, eu tenho que ouvir a minha direção, eu tenho que ouvir a minha coordenação, porque eu preciso fazer um trabalho completamente diferenciado. Esta é a visão que eu posso ter e dizer que eu sou um verdadeiro membro da equipe, porque eu vesti a camisa da educação e estou educando. Eu costumo dizer que a autoestima não vende em farmácia, não tem em mercado. Eu já procurei em cápsula até para tomar essa famosa autoestima que todo mundo fala. Então nós vamos falar um pouquinho agora da motivação e da autoestima, né? Que motivação também não tem. Eu tentei tomar na veia, mas não tinha injeção para motivação. Porque a motivação está aqui dentro de você. Ela precisa fazer a sua veia tremer, o seu corpo tremer. Mas, como eu tenho motivação e autoestima? Peraí, mas como que consigo fazer uma coisa pela outra? O que vem primeiro, a motivação? O que vem primeiro, a autoestima? Então nós vamos falar de um assunto que eu gosto de tratar dentro das minhas palestras, que chama pensamento, fala e ação. Vamos lá. Você que está aí agora, está olhando para mim. Está vendo minha gravata? Está vendo minha camisa? Vamos dizer que você está pensando aí assim, nossa, essa camisa dele é muito feia. Se você dissesse isso para mim agora, como você acha que eu iria reagir? Rindo ou eu ficaria triste? Na verdade, talvez eu ficaria triste, né? Puxa, minha camisa é feia, né? E alguém está me dizendo isso, porque na verdade você diz isso para o seu colega de trabalho. Vamos levar isso lá? Vamos lá, agora nós vamos nos transportar junto para o nosso local de trabalho. E você vai lembrar daquela pessoa que você sempre está ali, olhando, observando. Porque na verdade é assim, ó, nós observamos dos pés até a cabeça. Nós olhamos se ele veio com a mesma calça, com a mesma camisa, é o mesmo brinco, ou é o mesmo batom, se a unha está... Mas quando a pessoa vem completamente diferente, nós jamais vamos lá e elogiamos. Isso chama-se autoestima. Agora, quando eu digo pensamento, fala e ação, vamos lá. Pensamento.
tudo que está aqui na minha cabeça, enquanto eu estiver com a boca fechada, se transforma. Tudo. Eu posso estar olhando para você agora e achando a sua camisa também feia, mas eu estou pensando a melhor maneira de dizer que essa camisa é feia. Aí eu tenho a minha fala. E quando eu tenho a minha fala, que eu vou dizer para você agora assim, nossa, essa camisa não ficou muito bem em você. Olha só, eu já não disse que ela não era feia, já disse que não ficou boa em você. Essa minha fala virou ação. E essa ação se dissolveu. Diferente de quando você olhou para mim e disse que camisa feia, porque você pensou, falou e agiu. E a sua ação me atingiu. Então a minha autoestima foi lá para baixo. Então o que nós precisamos no nosso dia a dia dentro da educação é pensar, transformar na nossa cabeça, falar de uma maneira agradável, né? E aí sim a nossa ação vai ser uma ação transformadora. Veja bem, eu digo que para um não, eu preciso de 10 sim. Mesmo assim, eu ainda vou continuar batalhando para tentar mudar aquele não. Porque tudo, as pessoas, na maioria, costumam puxar pelo lado negativo. E isso tira a motivação de qualquer pessoa. Então, quando eu meço alguém dos pés à cabeça, olhando se a roupa é bonita ou não, eu também tenho que ir lá e elogiar. Porque, na verdade, esta pessoa, às vezes se arrumou, ou se pintou, ou cuidou do cabelo de uma maneira, para tentar melhorar. E veja bem, nós vivemos das 7 da manhã às 5 da tarde, das 7 às 4, das 8 às 4, das 9 às 18, cada um tem o seu horário dentro do período que dá aula, mas nós vivemos a parte toda do dia junto como se fôssemos ou somos uma verdadeira família. Agora, por que eu não vou elogiar? Por que eu não vou dizer que essa pessoa está bonita? Por que eu não vou motivar ou melhorar a autoestima dessa pessoa? Porque assim, a nossa autoestima, ela precisa estar sempre sendo alimentada. É a mesma coisa quando você vira para um aluno e diz que ele não sabe fazer. Ele entendeu o que você disse e ele nunca vai saber fazer. Porque ele vai guardar o que você exatamente disse, que ele não sabe fazer. Mas, lógico, você pode ter uma ação diferenciada e dizer para ele assim, olha, não é bem assim que faz, ó, vamos fazer dessa maneira? Ele entendeu melhor. Agora ele acredita que ele pode fazer. A autoestima dele e a motivação dele melhorou. Então, o que você, na verdade, precisa é primeiro se gostar, para depois gostar dos outros. Porque quando você repara nos outros aquilo que está ruim, será que, na verdade, não é reflexo daquilo que você realmente está vivendo? E aí você não está contaminando a minha equipe? Você não está contaminando a minha educação? Agora, quando nós falamos de detalhes que fazem a diferença, é exatamente isso. Eu não posso esquecer do meu bom dia, eu não posso esquecer de elogiar, eu não posso esquecer que eu faço parte de uma equipe, eu não posso esquecer que eu sou um samurai, eu não posso esquecer que eu sou um membro da família e a minha motivação é o que vai transformar a educação. Então você pode. E se você quiser, você faz isso a cada dia, a todo instante. E se você pensar, quando eu digo, lembre ontem, anteontem ou a semana passada, mas lembre dessa ação onde você reparou alguém ou não disse. E veja bem, eu dou um exemplo tão prático que é assim, ó, eu comprei essa camisa e essa gravata hoje para vir fazer a palestra para você. Ok? Ninguém está prestando atenção na minha camisa e nem na minha gravata. Mas amanhã eu vou vir fazer um outro congresso aqui na CONAEP. E vou vir com a mesma camisa e com a mesma gravata. O que será que você vai dizer? Nossa, a mesma camisa e a mesma gravata. Mas ninguém reparou quando eu comprei e coloquei pela primeira vez. Então, o educador que faz parte de uma equipe, às vezes ele vem tão bonitinho, ele compra uma roupa nova, ele quer participar de uma atividade ou a parada que vai ter e as pessoas não elogiam, elas só reparam. Nós não estamos na educação para reparar, nós estamos na educação para finalizar. E finalizar é fazer com que a minha equipe seja uma equipe forte, motivada, de autoestima e de qualidade de atendimento, principalmente. E nesse fator, eu, lógico, conto com você. Para mim é um grande prazer hoje estar aqui na CONAEP palestrando
falando sobre qualidade de atendimento, falando sobre qualidade de vida, né? Exatamente esses detalhes que fazem a diferença, onde a gente fala das coisas tão pequenas do nosso dia a dia e que a gente acaba esquecendo. Como eu disse lá no começo, na verdade agora eu quero falar sobre ser educador, mas vamos lembrar quando eu comecei a palestra que eu disse o bom dia. Aí eu vou dar um exemplo do bom dia. Primeiro, a pessoa chega e diz para você bom dia. Você olha e não responde. A pessoa diz, bom dia. Você olha e diz. Só balança a cabeça. Aí a pessoa vai lá e diz de novo para você, bom dia. Aí você vira e diz para ela, bom dia. Mas a pessoa insiste de novo e diz, bom dia. Aí você vira para ela e diz, se for para você, porque para mim já começou uma porcaria. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos pensar nessas pequenas coisas que estão no nosso dia a dia e que nós esquecemos e precisamos executar. Lembra quando eu disse que você era a referência? Porque veja bem, a sua ação é a reação e a sua ação é a ação que o aluno está vendo e a ação que ele vai fazer. Vai ser a reação. Ele vai ter a mesma ação no futuro, da mesma maneira que você está tendo. Então, o que é ser um educador? Um educador é ser proativo. Um educador é ter educação. Um educador é ser um profissional diferenciado no mercado. Eu não posso dizer simplesmente que eu sou só um educador. Eu sou o educador. E você é o educador? Ou você é só mais um educador? Você leva a qualidade para a sua equipe ou você simplesmente só está na equipe? Você vai lá e consegue mexer, fazer com que todo mundo preste atenção naquilo que você está fazendo? Você é o primeiro a tomar a frente e realizar? Ou você espera acontecer? O que é ser um educador? É seguir regras, infelizmente todos nós temos regras e precisamos seguir. Mas quando eu pego essas regras e transformo elas com alegria, eu consigo fazer um trabalho diferenciado. Ser educador hoje é fácil ou é difícil? É a mesma coisa quando falam de crise. Onde está a crise e por que está a crise? Lógico, se eu não fizer nada, a crise existe. Se eu não sair de casa para fazer, eu estou em crise. Agora, ser educador, eu posso ser em qualquer lugar. E eu posso estar lá. Na verdade, eu sempre digo para um diretor ou para um coordenador, eu digo, eu tenho que ficar tolerando esse educador aqui. Ninguém tolera ninguém. Porque o que eu preciso é de uma equipe de profissionais. Porque esta pessoa que me apresentou o seu diploma, me apresentou o seu currículo, querendo entrar na minha instituição, sendo educador, ele tem que ser um educador. Então, por que eu não vou fazer o meu trabalho diferente? Dentro de todos esses detalhes que estão no nosso dia a dia. Porque você vai lidar com crianças, jovens, adolescentes, quer dizer, você está numa faixa etária diversificada. Agora, por que você não busca esta melhor qualidade? E pensa, de que maneira eu posso ser o melhor educador? Dentro lá do meu Facebook, que vocês podem procurar, Edson Rufo, palestrante, lá existem algumas fotos, vídeos de algumas palestras que eu faço, né? Você pode ir lá, adicionar, curtir. Eu sempre brinco, vão lá, curte, comentam, compartilhe. Se não gostou, nem liga o computador, muda de página. Mas vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. E você vai ver como esta palestra que hoje eu estou apresentando aqui, né, ela, quando é uma palestra ao vivo, com a presença de você, educador, ela é uma palestra motivacional, a gente vai brincar e vamos mostrar as diferenças do nosso dia a dia. Então eu quero, como palestrante hoje aqui, né, e na verdade o palestrante leva a informação, ele não leva a educação. Olha, vem um palestrante aqui, educar. Não, o palestrante está levando dentro da sala de aula, né, para os professores, uma informação. Ele não está ensinando. Então, veja bem, existem alguns palestrantes que eles falam exatamente sobre o aluno, né? Eles falam da educação voltada ao aluno. Geralmente, em alguns outros colegas de trabalho que eu vejo, eles estão falando geralmente disso. Eu, especificamente, trabalho com o educador. Porque eu acho que se eu tiver um bom educador, eu vou ter um bom aluno. Se eu tiver um bom educador, eu vou ter uma ótima sociedade. Agora vamos pensar assim, que sociedade é essa e que educador é você? Porque o educador é aquele que dentro da sua instituição ensina
educa, motiva, melhora a qualidade de atendimento a do seu aluno. Este que vai sair dali mora no quarteirão e vai dizer para todo mundo. Este que disse para todo mundo vai encontrar mais 2 que moram no outro quarteirão, que já vai dizer para o bairro. E assim a coisa vai expandir. Aí sim eu vou fazer com que a educação atinja outras pessoas de maneira diferenciada, porque eu sou o exemplo dessa educação hoje no Brasil. Eu sou o diferencial. Então, como palestrante, eu levo informações. A educação é você, educador. É você quem leva aos seus alunos. Essa troca é muito boa. Lógico, tem pessoas que me chamam, ô professor Rufo, ô professor Edson. Eu brinco, eu digo, oh, que legal se eu fosse, se eu tivesse estudado para ser professor, né? Mas eu aceito isso com carinho, não sendo professor, mas gostaria de estar junto nessa mesma categoria, porque sei que também como professor eu faria uma diferença muito grande. Então hoje eu levo a informação para você que é o educador. Eu quero finalizar aqui o meu trabalho de hoje, né, mais uma vez agradecendo ao convite da CONAEP, né, o primeiro Congresso Nacional de Educação Pública, tá? Agradecendo você que está aí assistindo essa palestra, tá? Pare para pensar se tudo que eu disse hoje aqui faz parte do seu dia a dia, se você conhece alguém dentro da sua equipe que faz exatamente o que nós estamos falando aqui, tá? Se você conhece, diga para ele, vai lá, olha, assiste a palestra do Edson Rufo, que é o Detalhes que Fazem Diferença. Aí essa pessoa talvez vai absorver. E eu sempre digo que dentro de tudo que eu disse, você ser o eu, se mudar é difícil, ser um profissional, ser um grande guerreiro, a autoestima, a motivação, pensa, fala, para a ação acontecer diferente, né? Se você conseguir levar de tudo isso que eu disse, uma única palavra para alguém que seja, pode acreditar que eu, como palestrante, serei o cara mais feliz do mundo. Por quê? Você vai levar essa única palavra, vai plantar em algum lugar e essa palavra vai germinar. E a você que está aí, saúde, paz e muito obrigado.